Meus irmãos, boa noite. Podem sentar. É uma alegria estar com vocês aqui e poder participar desse seminário. Minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa, de forma efetiva, abençoar nossas reflexões durante esses dias. Deixe-me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sou casado com Ana Cristina há 24 anos, tenho 2 filhos, um de 22 e outro de 21, todos pela graça de Deus servindo ao Senhor. Sou escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. Tenho escrito em 2 campos especificamente. Tenho escrito no campo de família, para a família, relacionamentos entre pais e filhos principalmente, e boa parte dos meus livros dentro desta área é possível ser encontrado nas grandes livrarias seculares do Brasil, como Siciliano, Saraiva ou qualquer outra deste naipe. E tenho escrito também no campo da teologia e apologética, defesa da fé, e publicado alguns títulos por editoras diferentes, dentre estes, um que foi lançado pela editora Fiel, que se chama Reforma Agora, que já caminha para, brevemente, se o senhor assim permitir, para a sua 3ª edição. Os livros estão ali fora, se os irmãos depois, ao final do culto, resolverem ou desejarem adquiri-los, poderão fazê-lo assim se desejarem. Isso posto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus capítulo 5, verso 13, que diz, vou esperar os irmãos acharem, texto muito conhecido, todavia julgo que seja importante que façamos a leitura. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sei que nós oramos, mas gostaria de orar mais uma vez. Nosso Deus, nós pedimos que aquilo que vai ser falado nessa noite possa ser bênção nas nossas vidas. Ilumina as Escrituras, como também leva-nos a entender, à luz do nosso tempo, o que é que precisamos fazer a fim de que a igreja seja relevante na nossa nação. Nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dividir essa mensagem, ou essa palestra, em 3 partes. Primeiro eu vou fazer algumas constatações, e as farei dentro da perspectiva do nosso tempo, dos nossos dias, tratando de algumas questões da nossa sociedade. Depois, eu vou fazer algumas confirmações, e essas confirmações serão feitas à luz das Escrituras, apontando para as discrepâncias e incongruências da igreja evangélica do nosso tempo. E, por fim, pretendo trazer respostas a estas afirmações. Vamos às constatações. Primeiro, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade hedonista, egoísta e umbígua. Isso mesmo, é um neologismo. É uma sociedade preocupada com o seu próprio umbigo. Na verdade, um dos motes da sociedade a qual eu e você fazemos parte, estamos inseridos, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós nos preocupamos muito mais com o nosso bem-estar, com a satisfação das nossas vontades, dos nossos desejos, do que qualquer outra coisa, pelo fato inequívoco de que vivemos em busca desenfreada por prazer e satisfação pessoal. Segunda constatação que nós fazemos é que a sociedade a qual eu e você estamos inseridos é uma sociedade adoecida, em estado de metástase em suas estruturas públicas e privadas. Isso é um ponto inquestionável.
nosso país encontra-se em estado de putrefação. Não somente o poder público encontra-se tomado por um carcinoma que destrói todas as nossas estruturas, como também todas as estruturas públicas encontram-se absortas e mergulhadas em todo tipo de podridão e de corrupção. Em terceiro lugar, a sociedade que a gente faz parte é uma sociedade onde os fins justificam os meios. Nessa perspectiva, importa que dê certo e não que esteja certo. E a gente vê esse conceito se fazendo presente não somente no meio secular, mas até mesmo na igreja, onde as pessoas acham que podem fazer algumas coisas simplesmente pelo fato de que aquilo vai trazer resultados expressivos e específicos a curto prazo. E essa é uma das marcas da nossa sociedade que justificam os meios através do objetivo final de atingir os seus propósitos. Em quarto lugar, a sociedade a qual eu e você estamos inseridos é uma sociedade que acostumou-se à violência e à barbárie. Para você ter ideia, as estatísticas quanto à violência postuladas ou defendidas pela ONU apontam que 6 cidades entre 30 mais violentas do mundo encontram-se no Brasil. Então você encontra cidades como Fortaleza, como Campina Grande, como Recife, como João Pessoa, como a Grande Vitória, dentre as cidades mais violentas do mundo. Nós nos acostumamos a isso. No Brasil, mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano e a gente lida com isso com uma naturalidade absurda. Em quinto lugar, a sociedade a qual nós estamos inseridos é uma sociedade que relativizou o absoluto. E isso se percebe claramente, em primeiro lugar, na deterioração das estruturas familiares. Quando a gente olha, por exemplo, para cerca de 30, 40 anos atrás, quando se tratava especificamente de família, nós entendíamos, quanto sociedade, que a família era constituída por um homem que saiu de sua casa, uniu-se a uma mulher e juntos geraram filhos. Esse conceito foi um conceito absoluto, e vou usar aqui de um neologismo que já não é mais neologismo, imexível, ou seja, irrevogável. Um conceito que, de certa forma, não podia ser desconstruído em hipótese alguma até alguns anos atrás, coisa que hoje aconteceu pelo fato de que absolutos foram relativizados. A sociedade começa a entender que a família pode ser constituída de 2 homens que criam uma criança, ou de 2 mulheres que criam um outro, ou até mesmo de um homem que possui um relacionamento afetivo com um animal e outras coisas mais, e a gente percebe que o absoluto foi relativizado. Foi relativizado também na quebra dos elos relacionais. E esses elos relacionais, eles são ou têm sido quebrados de uma forma sistemática. A descartalização dos relacionamentos familiares, por exemplo, é uma forma clara de entendermos isso. Os relacionamentos conjugais, eles são quebrados, partidos, com muita facilidade, não somente no meio secular, mas até mesmo entre a igreja, onde você encontra, por exemplo, pastores já indo para o seu 3º, 4º e, em alguns casos, até 5º casamento. A descartalização da vida também, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos. Multiplica-se no Brasil o número de mulheres que abandonam suas casas em detrimento a uma profissão, em detrimento a um sonho pessoal, e que, em virtude disso, deixam seus filhos pequenos e que não desenvolvem nenhum tipo de relacionamento mais com elas. Ou seja, aquilo que era absoluto no passado. Ou seja, o relacionamento entre mulheres com seus filhos, mulheres com seus cônjuges, hoje foi relativizado ao ponto das mulheres abandonarem as suas próprias crias. Essa relativização também se faz presente no relacionamento com a terceira idade. O número de casa de repousos, como alguns têm denominado nos dias de hoje, que têm sido criadas no Brasil, ultrapassam o bom senso, pelo fato de que não são poucos aqueles que, quando percebem que os seus genitores alcançaram determinada idade, não têm a menor dúvida de colocá-los numa casa de repouso para descartar efetivamente qualquer tipo de obrigação ou de compromisso que venha a ter com ele. Essa relativização também se faz presente nos conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade. Se você for fazer uma leitura
por exemplo, de quando os jovens começam a desenvolver relacionamentos sexuais na sua vida, na sua caminhada, na sua existência. Você vai perceber que esses conceitos que outrora eram absolutos, eles já não são mais. Por exemplo, isso me faz lembrar de uma reportagem, capa da revista A Cláudia, que nem sei se ainda existe, mas uma revista que era muito famosa na década de 70, que trouxe uma reportagem de capa dizendo como a mulher ela poderia ser virtuosa guardando a sua virgindade para o casamento. Falar em virgindade nos dias de hoje, principalmente no meio secular, é um absurdo. E a gente percebe que isso também se transforma em conceito absolutamente questionável entre os evangélicos, pelo fato de que mais de 55% dos jovens acham que não tem nenhum problema o cristão ter relacionamento sexual antes do casamento. É uma sociedade que relativizou, por exemplo, o namoro. Eu escrevi um livro chamado Namoro.com, onde eu faço uma leitura do comportamento da juventude brasileira nessa área emblemática e complicada. E a gente vê que os costumes e os hábitos, por exemplo, do passado, eles foram também relativizados. Até a década de 70, era comum, por exemplo, um rapaz, quando desejava namorar uma moça, ir à casa dela e pedir autorização ao pai da menina. Isso era um comportamento comum não somente a cristãos, era um comportamento comum daqueles que não professavam a fé em Cristo. Era um paradigma da sociedade, onde as pessoas entendiam que se desejava ter um relacionamento sério com uma moça, e que se aquela moça era uma menina respeitada ou respeitável, ele precisava ir ao pai e pedir autorização ao pai da menina para que pudesse se relacionar com ela. E esse era um comportamento comum na década de 70. Com o início da década de 80, você percebe que o relativismo começa a chegar, por exemplo, nesse tipo de relação, quebrando conceitos e paradigmas. É nesse período em que os jovens começam a desenvolver um comportamento chamado de ficação. Eles começam a ficar uns com os outros. E a ficação é um tipo de relacionamento em que o cara fica com a menina sem que necessariamente aquilo implique em namoro. E, na verdade, sem que aquilo implique em compromisso. E esse comportamento muda a forma da sociedade de enxergar o relacionamento entre a moça e um rapaz. Esse comportamento, ele se agrava a ponto do início do 3º milênio, você perceber que os jovens não somente namoram, não somente ficam, mas agora, em virtude do relativismo, eles começam a pegar uns aos outros. E é interessante que essa pegação também se transforma em hábito comum dentro da igreja, que deixou com que os valores do mundo entrassem dentro de suas estruturas, e é comum você passar a ver os jovens dizendo que ele não tem ficado com ninguém, nem namorado, mas ele tem pegado algumas meninas. Por exemplo, algumas festas começaram a surgir no Rio de Janeiro e já começam a se espalhar pelo Brasil, que é chamada a Festa do Beijo. Interessante que a revista Isto É e a Band News fizeram uma reportagem questionando esse tipo de comportamento, que é um tipo de comportamento deste naipe. O sujeito vai para uma festa com muita música, com muita balada, com muita festa, com muita festividade, digamos assim, e ali os jovens dançam muito, eles têm a oportunidade de desfrutar de todo tipo de alegria que a festa por si só pode dar, e, é claro, beijar quantas pessoas ele quiser. E nessa reportagem, feita por essas duas instituições, um rapaz respondeu dizendo o seguinte: a festa bombou porque nessa noite eu beijei mais de 70 moças, e uma menina disse: a festa foi maravilhosa porque nessa noite eu beijei mais de 50 rapazes, sem que isso implique em ficação, sem que isso implique em possível relacionamento de namoro. E aí você percebe que o conceito absoluto também foi relativizado. Ademais, além disso, a sociedade a qual a gente faz parte é uma sociedade sincrética, mística e escancaradamente aberta ao sagrado. Isso se deve à pós-modernidade, e eu não tenho tempo para tratar especificamente do que seja a pós-modernidade, mas essa é uma das características do nosso tempo. Nosso tempo tem sido marcado, efetivamente, por uma abertura escancarada ao misticismo e ao sincretismo, fazendo com que todo tipo de manifestação religiosa seja colocado no mesmo bojo, levando a todos entenderem ou compreenderem que todos os caminhos, de certa forma, levam a Deus. Essa sociedade que a gente vive é uma sociedade carente de super-heróis. E nós não temos. Nós não temos pessoas desse país aos quais nós possamos nos espelhar. E eu estou falando de pessoas públicas. Talvez a última pessoa respeitada que o país tenha
tido e que promoveu, ou que que o país experimentou grande comoção em virtude da sua morte, deva ter sido Ayrton Senna da Silva, que quando morreu, né, trouxe um estado de comoção nacional terrível, pelo fato de que ele era, claro, um esportista brilhante, mas o seu caráter era um caráter a qual as pessoas admiravam. A gente constata também que na sociedade que a gente vive, nós encontramos inúmeras pessoas absortas em conceitos, em valores absolutamente antagônicos aos valores cristãos. Isso é perceptível pelo fato de que luz tem sido chamado de escuridade, escuridade tem chamado de luz, bom tem sido chamado de mal, mal de bom, doce de amargo e amargo de doce. É uma sociedade despolitizada, de certo sentido despolitizada, ainda que a gente tenha visto nos últimos meses essa manifestação em virtude da corrupção edênica que tomou conta do nosso país, mas é uma sociedade burrificada, alheia às dores e às misérias do povo. Além do mais, essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que prioriza e valoriza o individualismo. E essa é uma das características de um país cujo povo se deixa ou tem sido influenciado diretamente por conceitos absolutamente egoístas. Nessa perspectiva, valoriza-se o individual em detrimento ao coletivo. É também uma sociedade que promove um enorme consumismo relacional. E esse consumismo relacional, ele leva as pessoas a se relacionarem com as outras e descartarem esses relacionamentos com a mesma facilidade com que as consome. É a geração Facebook, que quando fica chateado, ou entristecido, ou magoado com alguma coisa que alguém falou ou disse, dá um bloco nela e não tem nenhum tipo, ou não quer nenhum tipo de relacionamento mais com aquela pessoa, pelo fato de que ela consome e descarta relacionamentos. E, por fim, é uma sociedade que possui fobia de compromisso. Você percebe isso nitidamente, por exemplo, entre os jovens. Você vê uma quantidade de rapazes que permanece na casa dos seus pais até os 30, 35 anos, e em alguns casos até 40, jogando videogame, e não querem ter compromisso com o casamento, né? É uma sociedade de homininos. E esse é um dos temas que eu tenho começado a tratar e possivelmente deva escrever a respeito dessa crise de masculinidade que se faz presente na sociedade a qual a gente faz parte, onde os homens não querem ter compromissos, não querem construir casas, não querem construir lares. São eternos meninos que ficam na barra da saia de suas mães e que não desenvolvem nenhum tipo de maturidade e de perspectiva de fundamento de criação de uma nova família. Nessa terra chamada Brasil, onde os escândalos se multiplicam, nessa terra, nessa sociedade complicada como a nossa, assusta-me o fato, meus irmãos, de que nós temos aproximadamente 40 milhões de crentes em nosso país. No entanto, o fato de sermos tantos não tem feito ou não tem mudado o contexto espiritual, social, econômico e político desse país. Antes, pelo contrário. As coisas nessa nação vão de mal a pior. Deixe-me dar um exemplo de uma cidade perto da cidade a qual eu moro, na verdade, vizinha à minha cidade, chamada São Gonçalo. São Gonçalo possui algumas características muito interessantes. São Gonçalo tem 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente, portanto, uma grande cidade, maior do que a cidade que eu vivo, que é Niterói. São Gonçalo possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. Deixe-me repetir isso. A maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. Possui a maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil.
Quando você anda pelas ruas de São Gonçalo no domingo à noite, você tem a impressão de que você está vivendo ou você está debaixo de um grande, entre aspas, avivamento, pela grande quantidade de pessoas indo para igrejas com Bíblias debaixo dos seus braços. Todavia, apesar de sermos tantos, não temos feito diferença, por exemplo, naquela região. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de alguns bairros de São Gonçalo, assemelha-se, por exemplo, a alguns países em África. Ou seja, o Evangelho não produziu transformação nenhuma. Segundo lugar, os governos anteriores, ou os governos que por lá passaram, dirigidos e governados por crentes, foram mais corruptos da história. Os secretários evangélicos, pastores, não promoveram transformação pelas quais deveriam ter promovido. Ou seja, eles não conseguiram proporcionar nenhum tipo de mudança efetiva naquela região. Existe um bairro, por exemplo, chamado Jardim Catarina, que é um dos bairros mais pobres daquela cidade. E as estatísticas dizem que tem 100 mil pessoas que só fazem 2 refeições completas por semana. Eu fui pregar nesse bairro há pouco tempo, e para entrar no bairro você precisa de alguns procedimentos. A luz do carro tem que estar interna, tem que estar acesa, o farol tem que estar baixo, os vidros abertos, andar numa determinada velocidade para que o tráfego veja que quem está entrando ali não vai lhes trazer nenhum tipo de problema. E, contudo, aquele bairro é um dos bairros mais evangelizados de toda a cidade. Alguma coisa está errada. Eu posso mencionar, por exemplo, a Grande Vitória. Ou posso também tratar especificamente do estado do Acre, de Rondônia, de Roraima, que são estados com grande índice de igrejas e de evangélicos, cujos problemas continuam sendo os mesmos. Alguma coisa está errada. Que evangelho é esse que a gente tem pregado que não tem mudado os valores da sociedade com a qual a gente faz parte? Que evangelho é esse que a gente tem anunciado que não tem produzido e proporcionado transformação na vida dos indivíduos? Que evangelho é esse que não tem mexido nas estruturas sociais dos nossos municípios? Que evangelho é esse que temos anunciado que não tem produzido de reforma de caráter em seus seguidores? Eu acredito, e eu tenho defendido isso, que um dos principais problemas é que nós temos pregado aquilo que eu chamo do evangelho dos evangélicos. O evangelho dos evangélicos é bem diferente do evangelho dos evangelhos. Eu escrevi um livro que se chama Cristianismo ao Gosto do Freguês. Para você ter ideia do que eu estou a dizer, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, 600 mil pessoas trocam de igreja a cada 6 meses. Deixa-me repetir isso. 600 mil pessoas trocam de igreja a cada 6 meses. Qual é a ideia? O sujeito começa a frequentar uma igreja e ele diz, eu vou permanecer aqui porque eu gosto da pregação das Escrituras. A exposição é bem feita. Mas 6 meses depois ele se aborrece ou ele acha que alguma coisa não está do jeito que ele gostaria e ele procura uma igreja onde no balcão do supermercado ele tem uma coisa que aquela primeira não tinha. E ele acha, não, eu vou ficar aqui nessa porque essa tem uma música maravilhosa. 6 meses depois ele muda porque ele procura uma igreja onde ele possa desenvolver relacionamentos de comunhão mais fraternos. E aí ele vai migrando sistematicamente. Você olha para o Rio de Janeiro, você percebe que existe um número significativo de pessoas que transformaram-se em consumistas de igreja. O problema é que a gente tem pregado um evangelho centrado no homem, não um evangelho centrado em Cristo. Os evangélicos da nossa nação conseguiram de forma esdrúxula promover a adaptação do Evangelho de Cristo para o Evangelho à brasileira. Se não, vejamos. Primeiro, o Evangelho que não tem feito diferença no nosso país, e que não tem conseguido mudar a sociedade, a nossa sociedade, é um Evangelho desprovido de boa teologia. É comum você ouvir as pessoas dizendo o seguinte, não, pastor, esse negócio de teologia é uma grande bobagem. A letra mata e a teologia enterra. Não sei se você já ouviu essa expressão.
Não, nós não temos que pregar teologia, nós não temos que defender doutrinas, nós temos é que falar as verdades contidas nas Escrituras. O que eles não entendem é que não é possível falar as verdades contidas nas Escrituras sem que você tenha ou defenda um pressuposto teológico. E o problema da sociedade, ou da igreja, melhor dizendo, a igreja evangélica do nosso país, que não tem feito diferença na sociedade, é de que essa igreja é desprovida de boa teologia. Ela sofre as consequências do sincretismo, ela sofre as consequências de uma miscigenação doutrinária e ideológica que faz com que ela tenha a impressão de que fragmentos de religiões ou de conceitos ou de interpretações religiosas diferentes podem ser colocadas no mesmo bojo e aí sim contribuírem para que alguma coisa aconteça, o que não é possível. O que a gente percebe é que essa igreja brasileira não tem feito diferença, em primeiro lugar, porque ela não possui pressupostos saudáveis teológicos. Em segundo lugar, esse evangelho não tem feito diferença no país e não tem conseguido produzir transformação na sociedade a qual a gente faz parte, porque é um evangelho desprovido de piedade. Se por um lado ele é desprovido de teologia, por outro falta lágrimas nos olhos. Por outro falta compaixão pelos que sofrem, pelos que gemem, por aqueles que estão absortos em todo tipo de pecado e todo tipo de transgressão e iniquidade. Falta lágrimas por aqueles que estão chafurdados nas drogas e que estão mergulhados em todo tipo de pecado proveniente deste mundo mau. Terceiro lugar, a gente não tem conseguido fazer diferença na sociedade que a gente faz parte, porque nós transformamos a igreja numa estrutura hierárquica. É muito interessante isso, né? Até alguns anos atrás, os cargos, ou os ofícios, digamos assim, né, eram de presbíteros e diáconos. Pastores eram a função mais elevada dentro de uma comunidade. Hoje vão se criando cada vez mais títulos. Nós temos apóstolos aos borbotões, por exemplo. Estima-se que só no Brasil hoje nós já tenhamos mais de 10 mil pessoas que se intitulam apóstolos. Além destes, há outros que vão tomando para si cargos, como patriarca apostólico, como um desses famosos apóstolos fizeram, ou até mesmo como rei, como um sujeito no sul dos Estados Unidos se autoproclamou de uma igreja batista como rei apostólico. Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte e que não tem conseguido ser sal da terra, não tem conseguido dar sabor, conforme o verso que nós lemos, é um evangelho de personal prophet. Deixa eu explicar a você. Eu tenho um amigo que conta a história de que no final do culto, um casal chegou para ele e falou: pastor, será que seria possível nós agendarmos um gabinete pastoral para que essa semana nós conversemos a respeito do nosso casamento? E o pastor, claro, procure a secretaria da igreja e agende um gabinete. E eles assim o fizeram. No dia marcado, eles lá chegaram e entraram ao gabinete com uma outra pessoa, com uma senhora. E o pastor perguntou: mãe de um de vocês dois? E a senhora disse: não sou mãe. É tia, parente de algum? É sua? Falou o nome do rapaz. É sua parente? Dirigindo-se à moça. E ela disse: não. Mas quem é a senhora então? E ela falou assim: eu sou a profeta pessoal deles. Eu oro por eles, eu leio a Bíblia e eu estou aqui para poder orientá-los espiritualmente. O pastor, como bom pastor, botou a miserável para fora do gabinete, né, dizendo: por favor, retire-se porque eu tenho que conversar a sós com ele, percebendo que alguma coisa de podre existia no reino da Dinamarca. E ele começou a catucar, até que a menina falou o seguinte: pastor, o negócio é o seguinte, a gente nem gosta muito um do outro, mas a profeta disse que a gente tem que casar. Quando você olha para a igreja evangélica brasileira, você percebe pelos rincões a quantidade de pessoas que abandonaram as Escrituras e que seguem as orientações dos seus profetas. E orientações místicas, orientações essas não fundamentadas nas Escrituras, que têm levado um número significativo desses à apostasia e ao afastamento do Evangelho da graça. Esse evangelho que não tem feito diferença nessa sociedade, que está absorta em pecado, como nós vimos, que está mergulhada em todo tipo de relativismo,
É um evangelho humanista e antropocêntrico. Se a gente for olhar para as nossas canções, por exemplo, nós vamos perceber que boa parte das canções entoadas em nossas igrejas, elas são cantadas na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Eu quero de volta o que é meu. Para a direita, para a esquerda, para todo lado, eu quero ser abençoado. Esse é o tempo da vitória, esse é o momento da bênção, e você percebe efetivamente que tudo está focado no homem, que o homem é o centro, que Deus existe exclusivamente para abençoar o homem, e de que nós devemos decretar, dar ordens, determinar, e Deus é obrigado a fazer, porque se Ele não fizer, ai dele. Isso me faz lembrar de uma menina, uma adolescente, que uma vez chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu resolvi dar um gelo em Deus. E eu perguntei para ela, tipo assim, bem adolescente mesmo, eu falei, por que você resolveu dar um gelo em Deus, irmã? E ela falou o seguinte: eu resolvi dar um gelo em Deus porque eu estou pedindo a Ele para Ele me dar fulaninho para eu namorar com ele, mas Ele não me deu, então vou ficar sem falar com Ele até que Ele convença fulaninho de que eu tenho que namorar com ele. É antropocêntrico, né? Deus existe simplesmente para poder satisfazer as necessidades e as vontades dos homens. Esse evangelho que não tem feito diferença no nosso tempo e, por conseguinte, não tem conseguido ser sal da terra, transformando a sociedade que a gente faz parte, é o evangelho que promove entretenimento a bodes. E Spurgeon já tratava disso com muita propriedade. Você olha para Spurgeon no século XIX, ele dizia o seguinte, olha, eu estou parafraseando a fala do príncipe dos pregadores, a missão da igreja não é promover entretenimento, a missão da igreja é pregar o evangelho. O problema é que o pragmatismo entrou de tal forma na igreja que a gente acha que tem que fazer algumas coisas que deem certo e não que necessariamente esteja certo. E nessa perspectiva relativizamos as escrituras, a exposição da palavra, deixamos de pregar a palavra do Senhor, deixamos de proclamar as boas novas do Senhor e introduzimos na igreja uma inúmera quantidade de atividades circenses, teatrais e de entretenimento na expectativa de que o cara possa ser salvo. E a consequência disso é funesta. A consequência disso é de que nossas igrejas estão abarrotadas de bodes. Eu concordo com o McDever. Mark Dever diz o seguinte, num dos seus livros, na verdade, que ele trata das 9 marcas de uma igreja saudável. Ele fala que uma igreja saudável é uma igreja que trata a sua membresia ou que tem uma boa relação, uma boa compreensão do que seja ser membro de uma comunidade. Na igreja evangélica brasileira, o que importa é números. Se o sujeito chegar na igreja e ele desejar continuar com toda a prática pecaminosa, com todo tipo de promiscuidade, com todo tipo de iniquidade, não tem o menor problema desde que ele se transforme num dizimista fiel. Dever diz que a porta de entrada de uma igreja ela tem que ser fechada e a porta de saída tem que ser escancarada, e eu concordo com ele. É absolutamente diferente daquilo que a gente tem tratado na igreja brasileira. A gente mantém a porta de entrada escancarada, vem quem quer, fique do jeito que quer, do jeito que está, sem contudo com que confrontemos as pessoas dos seus delitos, dos seus pecados e as chamemos ao arrependimento a fim de que a igreja possa de fato refletir a beleza de Cristo. Essa igreja que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, é uma igreja que tem vendido indulgências. É o toma lá da cá gospel. Ou seja, quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Eu tenho condições de adquirir as bênçãos mediante ao pagamento das minhas ofertas e dos meus dízimos a Deus, e Ele é obrigado a responder os meus pedidos e os meus clamores e as minhas intercessões. Se você olhar para o cenário da igreja evangélica brasileira, você vai perceber que essa é uma característica moderna de venda de indulgências, ou seja, o toma lá, dá cá. A gente não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, em 8º lugar, porque o evangelho que temos pregado é o evangelho do mapeamento, do neomaniqueísmo, do dualismo e da batalha espiritual. Deixe-me explicar a você o que é maniqueísmo. Maniqueísmo é uma doutrina que surgiu no século III por um homem chamado Maniqueu, ou Manu, como você preferir,
que defendia a ideia de que Deus e o diabo são iguais em força e poder, de que Deus vence algumas batalhas e o diabo ganha outras batalhas, Deus perde algumas batalhas e o diabo perde outras batalhas, e que você não sabe, na verdade, quem vai vencer essas batalhas. E a gente olha, por exemplo, para o neopentecostalismo brasileiro e a gente vê isso claramente nos cursos de batalha espiritual, na necessidade que se tem, por exemplo, de se amarrar espíritos territoriais, na necessidade de se tem de quebrar maldições. Não basta a cruz não é suficiente, você tem que quebrar algumas coisas, você precisa frustrar os desígnios do inferno, porque no conceito desse pessoal, o diabo tem a mesma autoridade do que Deus. Na verdade, eles colocam o diabo como se fosse um Deus igual a Deus, quando na verdade as Escrituras dizem que o diabo não é Deus coisa nenhuma, ele é criatura de Deus, e ele está submetido à vontade de Deus, o Deus Todo-Poderoso que reina, governa e tem domínio sobre todas as coisas. Esse evangelho do mapeamento, do dualismo, da transformação do que é sagrado em profano e do que é profano em sagrado, tem feito uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Em nono lugar, esse evangelho que não tem sido referência, que não tem feito diferença, não tem sido sal da terra na sociedade que a gente fez parte, por isso a gente vivencia isso tudo, é o evangelho dos modismos e das unções escalafobéticas. As unções, por exemplo, relacionadas aos animais, eu chamo isso de zooteologia. A quantidade de pessoas que dizem que receberam, por exemplo, a unção do cachorro. Essa unção do cachorro, ela surge em Toronto, no Canadá, e o sujeito diz-se cheio do Espírito Santo e começa a latir como um cachorro. Tem a unção da águia, ele começa a voar, entre aspas, ou bater os seus braços como se asas fossem, e corre pela igreja dizendo-se cheio do Espírito Santo. E a unção de animais dos mais variados, como a do leão e tantos outros, por exemplo, apontam para uma igreja adoecida que se deixa levar por modismos. Há pouco soube de alguns que no período de louvor com música, grudavam na parede e diziam que não podiam sair dali porque tinham sido tomados da unção da lagartixa. Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, é o evangelho da prosperidade e do triunfalismo. A teologia da prosperidade encontrou espaço no nosso país de uma forma terrível, terrível. A quantidade de pessoas que frequentam falsas igrejas e que seguem a falsos pastores na expectativa de encontrarem prosperidade, há uma enormidade nesse país. Para piorar a situação, esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, é o evangelho do triunfalismo. Ou seja, decrete, determine. Você, como dizem alguns, não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça, como costumam dizer outros. Você não pode passar por lutas, por problemas, por dificuldades. E a consequência disso é que nós temos cerca de 35 milhões de pessoas desviadas no Brasil. E quando eu falo desviadas, eu não estou tratando do mérito se pode ou não pode cair da graça. Eu estou dizendo de 35 milhões que frequentavam nossas igrejas e hoje não frequentam mais e que transformaram-se em agnósticos. Deixa eu explicar para você o que é o agnosticismo. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus pode até existir, mas ele não pode ser conhecido. O prefixo A aponta para não, e gnose aponta para conhecimento, ou seja, Deus, ele se existe, eu não sei, mas o que eu sei é que ele não pode ser conhecido. Em teologia, nós entendemos que Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho dizia, mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Eu e você, por exemplo, não temos como explicar de forma palpável, tangível a Trindade. A gente entende a Trindade pela fé. Nós não conseguimos explicar a existência de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus sempre eterno. A gente entende isso pela fé. Não é possível a gente compreender a magnitude, a grandeza desse Deus que é infinito, porque nós somos seres com mentes finitas, como bem disse Agostinho de Hipona.
Mas apesar disto tudo, dele ser incompreensível, ele é cognoscível, e ele pode ser conhecido através de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. A gente não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, porque o evangelho que a gente tem pregado é o evangelho da lâmpada mágica e do pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo lá em Emília. Determine que Deus lhe dará. Coloque Deus na parede e Ele ouvirá. Se Ele não o fizer, alguns dizem, rasguem suas Bíblias. A consequência disso é um número enorme de pessoas sendo conduzidas e induzidas por falsas doutrinas e falsos ensinos. O evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte é o evangelho desprovido de ética, moral e decência. Ética foi relativizada. Quando a gente olha para um tempo atrás e a gente lembra daquela cena na televisão onde um deputado distrital, dizendo-se evangélico, reúne com mais 2 cabras, como diz o nordestino, dão as suas mãos e agradecem a Deus pela propina. Quando a gente olha para a chamada bancada da Bíblia, onde boa parte daqueles que se dizem cristãos estão absortos em todo tipo de indecência, pecado e imoralidade, pelo fato de que o evangelho pregado pelos evangélicos é um evangelho desprovido de ética, moral e decência. Esse evangelho que não tem feito diferença é o evangelho que aceita tanto o pecador como o pecado. E a máxima nossa é o seguinte: não, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E eu discordo desta máxima na minha perspectiva e como na perspectiva de muitos outros pastores e teólogos. Deus odeia o pecador e odeia o pecado. E a única forma de Deus livrar o homem, do homem, melhor dizendo, ser livre do pecado é mediante do sangue justo do Cordeiro sobre a vida daquele que em pecado está. Mas é o evangelho do Jesus Paz e Amor, é o evangelho riponga, é o evangelho do sorriso, do sabor de mel. Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, que não tem sido sal da terra, portanto não tem transformado o nosso país, é o evangelho que relativiza a fé, Cristo e a palavra de Deus. E a relativização da palavra de Deus é um problema. Quando a gente vê os liberais fazendo a relativização da fé, a gente entende que eles o fazem pelo fato de que seus conceitos teológicos, eles verdadeiramente estão absortos em ideologias e percepções que contaminaram a sua alma. Mas os neopentecostais, eles o fazem diferente. Não digo que por ignorância, ainda que em alguns casos o sejam, mas o fazem sem entender de fato o que significa sola a Escritura. Outro dia, eu escrevi sobre ordenação feminina, manifestando a minha posição contrária sobre mulheres serem ordenadas pastoras e mostrando pelas Escrituras que não existe fundamento e base bíblica para isso. E uma pessoa entrou no blog a qual eu possuo e respondeu dizendo, mas eu não concordo. E eu disse, mas essa irmã não concorda por quê? Ela falou, porque eu não concordo com Paulo. Paulo era machista. Então eu concordo com Jesus e com aquilo que Jesus diz, mas com aquilo que Paulo diz eu não concordo. Não dá para levar ao pé da letra aquilo que Paulo diz. E por fim, o evangelho não tem feito diferença na sociedade, que a gente faz parte pelo fato de que esse evangelho é o evangelho da graça barata. E aí a gente fica numa sinuca de bico. Que se por um lado, a gente tem uma sociedade que está absorta em pecado, por outro a gente encontra uma igreja que não consegue trazer resposta para a sociedade, pelo fato de que o ensino dela é doente, ou que o evangelho por ela pregado é um evangelho absolutamente distante daquilo que as Escrituras consideram como verdade. E aí você pergunta, o que fazer? O que é que a gente deve fazer? O que é que deve ser feito? Porque, de fato, é uma situação extremamente complicada. Alguns chegam a dizer que nós estamos vivendo um tempo
de decisões, e de decisões sérias. Há alguns que afirmam que se em 30 anos o Brasil não mudar, e eu acho que esses estão sendo otimistas, nós nos transformaremos numa sociedade pós-cristã e caminhamos a largos passos para isso, pelo fato de que a sociedade cada vez mais está mergulhada em pecado, o relativismo se multiplica e se acentua cada vez mais, e a igreja não consegue trazer respostas pelo fato de que o evangelho que ela prega é doente, mentiroso, falso e espúrio. O que fazer? Se quisermos obter êxito em nossa missão, torna-se indispensável com que observemos alguns pressupostos. Primeiro, nós precisamos fazer da palavra de Deus nossa única regra de fé e voltarmos à sola Escritura. O problema da igreja é que ela perdeu a centralidade da palavra no culto. O reformador francês João Calvino costumava dizer que a pregação da palavra é um meio de graça, e quando as escrituras são proclamadas, Deus, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, opera no coração dos homens. O problema é que a igreja brasileira, em nome do pragmatismo, abandonou as Escrituras. E por ter abandonado as Escrituras, ela tem contribuído para o surgimento de anomalias e discrepâncias teológicas tão severas, tão graves, tão complicadas, que, se não tratadas com medicina espiritual, nós experimentaremos em pouco tempo a mais absoluta bancarrota. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o abandono das Escrituras nos trouxeram pelo menos 4 problemas. O abandono das Escrituras nos trouxeram pelo menos 4 problemas. O primeiro, o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é um tipo de câncer que, se não tratado rapidamente, gera metástase. Deixe-me repetir isso. O liberalismo teológico é um tipo de câncer que, se não tratado rapidamente, gera metástase. Liberais não acreditam na inerrância das Escrituras. Para os liberais, os 3 primeiros capítulos de Gênesis não existiram. Para os liberais, Jesus não andou sobre o mar. Para os liberais, o diabo não existe, não passa de um conto, de uma ficção. Para os liberais, Jesus não ressuscitou corporalmente dentre os mortos, ele ressuscitou no coração. Para os liberais, a Bíblia não é a palavra de Deus, e por não ser a palavra de Deus, Jesus não vai voltar corporalmente, ele vai voltar, ou ele volta no coração dos homens. Liberais, eles mancham, eles maculam a mensagem do Evangelho e as Escrituras e trazem um terrível prejuízo à comunidade da fé. Os liberais, com seus ensinos, influenciaram Hitler e seu nazismo. Os liberais e seus ensinos mataram parte da igreja dos Estados Unidos da América. Por exemplo, quando eu olho para a PCUSA, que foi o principal ramo presbiteriano do século XIX, quem, por exemplo, enviou para o Brasil Simonton, e que hoje ordena homossexuais, e que começou ordenando mulheres, e que hoje é absolutamente liberal, sou tomado pela certeza do prejuízo que a teologia liberal pode trazer a uma igreja. O abandono das Escrituras trouxeram o sincretismo religioso. E uma igreja que não faz da Bíblia sua única e exclusiva regra de fé, permite a interferência de doutrinas não cristãs no seu corpo doutrinário. E a gente tem uma mistura, uma miscigenação do catolicismo ultramontano, importado de Portugal, com as influências ameríndias, e, obviamente, com a manifestação cultica,
como por alguns chamados culturais das culturas afro. O evangelho de hoje é um evangelho absolutamente misturado pelo fato de que as escrituras foram abandonadas. E eu costumo dizer que daqui a pouco, se a gente bobear, a gente vai ouvir em nossos cultos como expressões como, por exemplo, Eparrei Jeová, ou Deus te abençoe em nome de misifio, tamanha miscigenação e mistura entre os evangélicos. Terceiro lugar, e eu vou tratar disso amanhã, de forma mais específica. O abandono das Escrituras nos trouxe a falência do púlpito. Ouvir determinadas pregações evangélicas nos dias de hoje é um desafio hercúleo. A quantidade de jargões, eu confesso a você que quase tenho uma síncope nervosa quando eu ouço alguém dizendo, diga para o irmão que está do seu lado, tal coisa, olha para o irmão que está à sua direita, profetiza, decreta, repita comigo. Isso me faz ter um sentimento de pânico espiritual. As estatísticas dizem, e eu tratarei disso amanhã, que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Os púlpitos estão falidos pelo abandono das Escrituras. Os púlpitos estão falidos porque os pastores preferiram especializar-se em psicologia ou psicanálise. Uma revista secular me procurou há pouco tempo perguntando o que eu achava de pastores psicanalistas. E eu fui muito duro dizendo que eu achava que esse não era um papel do pastor. Diante disso, meus irmãos, é impossível não lembrarmos de homens como Martin Lloyd Jones. Nos cultos que o doutor pregava, centenas de pessoas eram atraídas pela pregação expositiva da palavra de Deus, onde, versículo por versículo, ele expunha as verdades inequívocas das Escrituras, absolutamente diferente daquilo que temos visto em nossos púlpitos. Em quarto lugar, o abandono das Escrituras fez com que a nossa liturgia fosse transformada numa liturgia antropocêntrica. E o antropocentrismo é um dos problemas mais graves da igreja evangélica brasileira. Uma igreja antropocêntrica é uma igreja desprovida de teologia, que, por conseguinte, é uma igreja desprovida de bom ensino e de bons pregadores. Deixa eu caminhar para o final. Por que nós precisamos voltar às Escrituras? Porque as Escrituras é a base, o fundamento, a solidez, e o que nos dá a capacidade de edificar a igreja em pressupostos certos e corretos, e que no fim de tudo enaltece, exalta e engrandece o nome do Senhor. As Escrituras precisam ser relevantes para a igreja brasileira. Nós precisamos entender que a Bíblia é de inspiração divina, e não somente pensar que ela seja. Entender que a Bíblia não trata de uma fé cega, calcada no subjetivismo, mas trata-se de uma fé objetiva que pode ser analisada e explicada. Que a palavra de Deus, ela é relevante para transformar a vida do pecador, e transforma a vida do pecador de tal forma que isso se faz presente na sociedade. Meus amados e queridos irmãos, a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador é o Evangelho, e o Evangelho segundo as Escrituras. E quando a igreja volta às Escrituras e ela prega o Evangelho, Deus, pelo seu Espírito Santo, regenera os eleitos, e esses são transformados. E quando esses são transformados, a sociedade é impactada pelos valores do reino.
Se nós não temos tido transformações na sociedade, é pelo fato de que muitos dos que se dizem cristãos não são cristãos, e não são cristãos porque não ouviram o Evangelho, ouviram uma coisa parecida com o Evangelho que não é o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, Deus, pelo seu poder, converte o coração dos pecadores e esses são transformados, como inúmeros exemplos nós encontramos na história. Deixe-me, por exemplo, citar William Wilberforce, que foi um dos homens mais brilhantes da Inglaterra, um homem de Deus fantástico que tomou parte do Congresso da Câmara de Deputados da Grã-Bretanha, um homem piedoso, temente a Deus, e que foi usado de forma poderosa para a erradicação do tráfico negreiro em toda a Grã-Bretanha. O que falar de Charles Haddon Spurgeon? Menino de 17 anos de idade que no dia 6 de janeiro de 1850 tem uma experiência profunda com o eterno. Sai de sua casa, anda pelas ruas de sua cidade num sábado nervoso, de muita neve, frio, na expectativa de encontrar uma igreja a qual ele pudesse perguntar ao pastor o que é que ele podia fazer para ser salvo. Ele entra numa igreja metodista, as igrejas estavam vazias em virtude da tempestade que caía, não tinha quase ninguém, poucas pessoas estavam lá em virtude da tempestade que caiu, e Spurgeon é atendido, ou ele ouve a mensagem da pregação pela boca de um oficial, talvez um diácono, como ele mesmo calculou, que pregava em Isaías capítulo 45, 20, dizendo: olhai para mim e serei salvo. E a vida desse menino é transformada e ele se transforma num príncipe dos pregadores. O que falar de John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e de tantos outros que entenderam o Evangelho e que foram instrumentos de transformação na sociedade a qual faziam parte. O que falar de João Calvino, que aos 26 anos, 27 anos de idade, já tinha escrito as Institutas, que quando chega em Genebra encontra uma situação lastimosa, os comerciantes defraudando os outros, o pecado se multiplicando a olhos vistos. Havia uma lei que dizia que o homem só tinha direito a possuir uma amante. As pessoas jogavam os seus excrementos pela janela. Mas o poder do Evangelho transformou aquela sociedade. Nossa sociedade não tem sido transformada porque a gente tem pregado uma coisa parecida com o Evangelho, que não é o Evangelho. Por isso nós precisamos voltar às Escrituras. Aí talvez você esteja dizendo: mas pastor, fazer uma coisa dessa sem ter aquele tchan, não enche igreja. Mas quem disse que a responsabilidade de encher a igreja é nossa? Isso me faz lembrar de Jesus, que quando dissertava sobre o pão da vida, ele começou a falar um discurso duro e as pessoas começaram a se retirar. Eles estavam indo embora. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês também estão dispostos a ir? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês quiserem ir embora, vocês vão também, mas eu não vou negociar o que não pode ser negociado. Eu vou pregar a palavra. E Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos: quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja volta às Escrituras, quando ela volta a ter compromisso com as Escrituras, o Espírito Santo traz seus eleitos, ele regenera os seus eleitos, a conversão, a transformação genuína na vida desses, e esses começam a manifestar essa manifestação, ou essa transformação na sociedade. Como diz Paulo, os que roubavam já não roubam mais, mas passam a trabalhar com suas próprias mãos para edificar aqueles que não nada possuem, ou aqueles que mentiam já não mente mais, mas fala a verdade pelo fato inequívoco e inquestionável que o Evangelho os transformou. Agora, se a gente continuar brincando de poliana, fazendo o jogo do contente, fazendo de conta de que está tudo muito bem, tudo maravilhosamente bem, eu temo pelo fim.
pelo fim da igreja em nossos dias. Portanto, voltemos às Escrituras, voltemos ao Evangelho e façamos da palavra de Deus nossa única, exclusiva e inequívoca verdade. Coloquemos-nos de pé e vamos orar. Queria sugerir um livro a vocês que eu escrevi. Eu estava falando com o pastor, é muito pouco tempo, eu não consigo condensar tanta informação em pouco tempo. Mas tem um livro que eu escrevi que se chama Um Avivamento Chamado Brasil, onde eu faço uma leitura se o Brasil de fato está vivendo um avivamento ou não, e eu trato dentro desses conceitos todos, né? Então, sugiro a você, se quiser, adquirir esse livro, que vai te ajudar a compreender um pouco mais disso. Vamos orar. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia da igreja desse país. Sociedade que a gente vive é uma sociedade absorta em todo tipo de pecado, como nós vimos, perdida. Mas nós queremos que o Senhor tenha a palavra de vida eterna. Ajuda a igreja a ser fiel e ajuda a igreja a pregar as Escrituras, a fim de que o seu nome seja exaltado e glorificado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.